A paz do Senhor Jesus para todos. Estamos de volta com a graça do nosso Deus para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando sobre os atributos de Deus nesse segundo trimestre de 2021 e hoje nós vamos estudar sobre a sabedoria, a transcendência e a imanência de Deus, que é a lição de número 10, tá bom? Desde já eu peço que, se você gostar do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no nosso canal, se você por acaso ainda não for inscrito, tá bom? Porque semanalmente nós estamos postando os vídeos de cada lição e tem sido uma bênção para a glória de Deus, tá bom? No final do vídeo, mais uma vez, eu estarei retornando para as considerações finais. Tenham todos um ótimo estudo. Vamos então dar sequência nesse estudo sobre os atributos de Deus. Já estamos na lição 10, que vai abordar a sabedoria, a transcendência e a imanência de Deus. A sabedoria é mais familiar, mais popular, já a transcendência e a imanência nem tanto, mas com a graça de Deus nós iremos nos familiarizar com esses nomes e seus significados hoje, ok? Os objetivos dessa lição primeiro, ressaltar que Deus fez tudo com sabedoria. Segundo, mostrar que Deus está acima de sua criação. E terceiro, ensinar acerca da imanência de Deus. Esses são os objetivos a serem alcançados hoje. O texto de referência estão em dois livros da Bíblia, em Jeremias, capítulo 23, versículos 23 e 24, onde, no contexto ali, os falsos profetas e falsos sacerdotes, eles contribuíam para a imoralidade e dureza do coração do povo, dizendo que não haveria consequência dos seus pecados, que eles teriam paz, e assim se opondo à mensagem de juízo de Deus, achando que, estando longe de Jerusalém ou de Judá, estariam isentos do juízo de Deus. Aí é onde Deus questiona, irmãos. Deus está questionando: sou eu apenas Deus de perto e não de longe? Por que é bom fazer essa observação, irmãos? Porque alguns tiram esse ponto de interrogação, mudando todo o sentido do texto. Tem até louvores tirando esse ponto de interrogação, como se Deus estivesse afirmando que não é um Deus de longe. Só que Deus é um Deus de longe também, é isso que ele está dizendo. Eu sou o Deus de perto e de longe também. E longe por vários motivos. Longe devido ao pecado não confessado, não arrependido, que nos afasta de Deus, para bem longe de Deus. E devido à onipresença de Deus também, porque Deus é o Deus de perto e de longe, porque ele é onipresente. E também ao juízo, né, onde tentarmos nos esconder para pecar, lá longe, seja onde for que nós estivermos, Deus está lá vendo também. Então, meus irmãos, a gente tem que tomar cuidado com a letra de alguns louvores que tem por aí, distorcendo a palavra de Deus, como esses falsos profetas faziam aqui nesse texto que lemos de Jeremias, né? Então o diabo, ele tem essa característica de envolver uma pessoa com uma letra bonita, num louvor emocionante, até bíblica, mas com uma heresia infiltrada ali. Ele fez isso com Eva: não morrerás, porque Deus sabe que se comeres será semelhante a Deus, sabendo o bem e o mal. E realmente Deus disse, né? Agora o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal, mas morrerá sim. Então o diabo, ele disse uma mentira coberta com uma verdade ali para enganar a Eva. O outro texto de referência, irmãos, está em Atos capítulo 17, versículo 27 e 28, onde Paulo, em meio àqueles atenienses supersticiosos que nós vimos no vídeo anterior, ele diz que Deus não está longe. Mas Paulo não está contrariando o que Jeremias acabou de dizer, mas ele está somente confirmando a primeira parte do versículo, né? Que Deus é o Deus de perto, mas é um Deus de longe também. Ou seja, ele é onipresente, né? Agora, por que Paulo disse isso aos atenienses? Porque eles puseram vários ídolos lá no templo, né, no santuário, inclusive o altar ao Deus de Paulo, né, o Deus desconhecido, e achavam que, porque aquele altar estaria ali, irmãos, Deus estaria presente somente ali no templo, né, através daquela imagem. É onde Paulo fala que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, e que ele, né, Deus, ainda que perto de todos, ele estaria longe desse tipo de adoração. É isso que Paulo está dizendo ali. Enfim, meus irmãos, enquanto uns achavam que Deus estava longe, que poderiam pecar,
e Deus estava ali vendo tudo, né, no texto de Jeremias. Outros aqui, já nesse texto de Atos, achavam que Deus estava perto devido ao altar feito por mãos de homens e que estava num santuário também feito por mãos de homens e não estaria longe, fora dali, né? Eles achavam isso. Só que Deus, ainda que de perto, ele estava longe desse tipo de adoração. Então, irmãos, Deus é o Deus de longe, mas é o Deus de perto também ao mesmo tempo, porque nele nós movemos, vivemos e existimos, né? Agora, o que que tudo isso nos ensina, irmãos? Duas coisas muito importantes. A gente não deve pensar que o fato de estarmos pecando no horário do culto, no domingo à noite, longe da igreja, Deus não está vendo porque ele está ocupado com a adoração ali no templo. Claro que Deus está vendo sim, né? E também a outra coisa, irmãos, é que a gente também não deve se entristecer se por acaso a gente não poder estar no templo, por ser do grupo de risco, por estar enfermo, por estar trabalhando. Deus está perto e Deus está longe também. Deus está lá na adoração e está também lá no deserto, também orientando aquele mordomo que não entendia o que Isaías estava dizendo quando ele lia lá que como ovelha muda foi levada para o matadouro. Então Deus estava lá no meio da adoração, lá em Antioquia, com o povo de Deus, na igreja primitiva, mas Deus estava também lá com aquele mordomo e levou Filipe ali para orientar ele. Percebe, irmãos? É Deus de perto e de longe. Aí a verdade aplicada, irmãos, diz que Deus é totalmente superior e independente da sua criação. Contudo, decidiu revelar-se para que o ser humano o busque e com ele se relacione. Aqui então está falando sobre a transcendência, né, e a imanência de Deus, que nós vamos ver lá no tópico 2 e no tópico 3. Aí o texto áureo da lição de hoje é o versículo 24 do Salmo 104, que diz: Ó Senhor, quão variadas são as tuas obras, todas as coisas fizeste com sabedoria, cheia está a terra das tuas riquezas. Esse texto, irmão, já aborda a sabedoria de Deus, né? Não somente na criação, como também na conservação da criação. Somente com o haja, Deus tudo fez, lindo, maravilhoso, e permanece até hoje. O tópico 1, ele aborda a sabedoria de Deus, né? A sofia de Deus, como dizem os gregos. Aí diz assim o item: a sabedoria de Deus significa a sabedoria divina, incluindo as noções de habilidade infinita, discernimento, conhecimento e pureza. Portanto, vai além do conhecimento. Diferentemente da sabedoria humana, né, que também veio de Deus, mas é finita, é limitada, é concernente às coisas desta vida. Claro que no caso do homem sem Deus, que não recebeu Jesus como Salvador e Senhor, né? Tudo que esses homens planejam diz respeito somente a essa vida. Já a sabedoria do homem com Deus, que recebeu Jesus pela fé e tem o Espírito Santo, é concernente às coisas de cima, às coisas do céu, mas também são limitadas, né? É como uma gota no oceano da sabedoria de Deus. Mesmo a sabedoria de Salomão, né, irmãos, que veio de Deus, né, que ninguém teve tanta sabedoria antes dele, nem depois dele, era limitada diante da sabedoria de Deus. E aqui, irmãos, deixa eu fazer uma observação muito importante. A sabedoria, ela é um atributo inclusivo, né? Deus incluiu em Salomão, e Tiago também diz que se alguém tem falta de sabedoria, é só pedir a Deus, que a todos dá liberalmente. Só que essa sabedoria, irmãos, Deus nos dá, mas ela deve ser acompanhada de temor a Deus. Senão vai tudo para o ralo, né? Vai tudo por água abaixo. Salomão disse que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, o temor tem que estar na frente e no princípio, né? E a sabedoria vem atrás acompanhando. E por um momento, na sua velhice, Salomão, com toda a sua sabedoria e ainda alertado por Deus de antemão, ele deixou de temer a Deus e se voltou para os deuses de suas mulheres, né? Assim como o diabo também, né? Que foi criado por Deus como Lúcifer, anjo de luz, cheio de sabedoria, mas não temeu a Deus. Aí se encheu de orgulho, arrogância, soberba, e o seu destino final será no lago que arde com fogo e enxofre, irmãos. Então a sabedoria sem temor a Deus, irmãos, não serve para nada. Então, meus irmãos, sejamos sábios, né, e temamos a Deus. Só o fato de você temer a Deus já é o princípio da sabedoria. O item 1.1 diz que a sabedoria de Deus é uma perfeição pessoal.
ela não foi adquirida porque Deus é a própria sabedoria em pessoa, né? Jó disse isso lá no capítulo 12, versículo 13 do seu livro. Com Deus está a sabedoria e a força, conhecimento e entendimento ele tem. Ou melhor, conselho e entendimento ele tem. Nós só não podemos confundir sabedoria com o conhecimento, tá, irmãos? São distintas, apesar de virem de Deus. A sabedoria é a capacidade que Deus dá, não é algo do homem. Já o conhecimento ou a ciência, né, Deus dá, mas o homem tem que aperfeiçoar, tem que adquirir essa ciência, esse conhecimento, tá bom? Aquele que acha que é dotado de sabedoria e que não precisa de conhecimento, irmãos, de aprimorar esse conhecimento, essa pessoa não é sábio, mas é louco. Provérbios capítulo 1, versículo 7 diz isso, né? Apesar de distintas, a sabedoria e o conhecimento devem andar juntos, de mãos dadas. O fato de termos o Deus que é a fonte de sabedoria, que nos ensina todas as coisas, na pessoa do Espírito Santo, quando recebemos Jesus, não significa que não precisamos adquirir o conhecimento através do estudo. Outro dia, um professor da EBD, da Escola Bíblica Dominical, disse para mim que não estuda revista, porque na hora da aula o Espírito Santo dá o que ele tem que falar. Eu disse, como assim? Eu estudo a revista a semana toda e ainda acho pouco. Irmãos, ele estava se baseando naquele texto, né, que está fora desse contexto, irmãos, onde Jesus disse que nós não devemos ficar preocupados quando nos questionarem a razão da nossa fé, que naquele momento o Espírito Santo daria o que responder. Não tem nada a ver com o conhecimento, irmãos, de um estudo da Escola Bíblica Dominical, da Palavra de Deus. Nós erramos por não buscar o conhecimento, tá bom? O Espírito Santo, irmãos, ele pode sim nos dar algo além do que nós estudamos na semana. Claro que pode, mas não quer dizer que nós não devemos estudar a lição, adquirir conhecimento. Tá bom, meus irmãos? Aí o item 1.2 diz que a sabedoria de Deus se manifesta na criação e no plano de redenção. Diz assim o item: em sabedoria Deus fez os céus, a terra e toda a criação, inclusive o homem. Então ele aponta aí no item, né, a beleza do sol, da lua, das estrelas, dos mares, dos peixes, toda a criação, coisas de tirar o fôlego de qualquer um que vê isso pela primeira vez. Né, e que tudo isso passa desapercebido aos nossos olhos porque nós já estamos acostumados. Nós vimos praticamente quase todos os dias, mas são obras maravilhosas, irmãos, da sabedoria de Deus. Depois, lá no final do item, o comentarista aborda a sabedoria de Deus na obra de redenção. Olha o que ele diz. A obra de redenção humana também não pode ser esquecida. Paulo relata que nossa redenção por Cristo, Deus abundou para conosco em toda a sabedoria. Irmãos, onde está a sabedoria de Deus na nossa redenção? Eu disse isso num dos vídeos anteriores, né? Todos nós somos pecadores e o salário do pecado é a morte. Então, se alguém que comete um crime é condenado, houve justiça, sem misericórdia. Se ele for absolvido, haverá misericórdia, mas não a justiça. Então, humanamente falando, não tem como ser justo e misericordioso simultaneamente. Então seria um enigma, como aquele que Salomão desvendou. Mas para Deus, irmãos, não é impossível. Né? Então ele usa de sabedoria para agir com justiça, sem deixar de ser misericordioso, né? Ou de usar de misericórdia sem deixar de ser justo. Quando ele envia seu único filho espontaneamente para derramar seu sangue inocente em favor dos pecadores, já que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, se fosse no julgamento, o promotor diria, né, olha, ele pecou, e a lei diz que o salário do pecado é a morte, então ele tem que morrer. Aí o advogado de defesa, ele contesta, opa, mas tem uma cláusula. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, irmãos, a lei se cumpre, né? Foi feita justiça em Jesus. Justiça e misericórdia de Deus ao mesmo tempo. Já o item 1.3 diz que Deus é a fonte inesgotável de sabedoria. Aí ele diz que somente Deus pode conceder sabedoria aos homens. Deus é a fonte inesgotável. Irmãos, e para a gente discernir a vontade de Deus na nossa vida e obedecer a sua palavra, é necessário sabedoria que vem do alto, né? E não dessa terra, que é animal e diabólica, como diz Tiago, né? No capítulo 3, versículo 15 ao 17 da sua carta. E qual que é a diferença entre a sabedoria do alto e a terrena? Quando diz sabedoria do alto, irmãos, é porque é concernente às coisas que são de cima, do céu.
O que Tiago está dizendo é que o mais indouto, né, entre os homens e que recebe Jesus como Salvador e Senhor, ele é sábio, porque ele soube fazer a escolha que vai valer por toda a eternidade. Essa sabedoria, ela vem do alto, através da ação do Espírito Santo no coração dessa pessoa, que ele não rejeitou. Ele foi sábio e deu ouvidos à voz do Espírito Santo. Enquanto que o maior sábio, irmãos, com toda a sabedoria terrena, o maior cientista de todos os tempos, porém incrédulo, ele é louco. Porque ainda que suas descobertas sejam um marco para a evolução da ciência e toda a humanidade desfrute de suas invenções, essa sabedoria diz respeito apenas às coisas deste mundo. Ela é terrena e, havendo ciência, um dia desaparecerá. Mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Qual é a vontade de Deus, irmãos? É receber Jesus como Salvador e viver em santificação. E quando o Tiago diz que ela é diabólica, é porque o diabo influencia essa sabedoria terrena que Deus deu ao homem, ele influencia para o mal, num homem sem Deus. Você vê muito disso acontecer, pessoas hackeando contas e números de telefone, até do governo, sacando dinheiro da conta dos outros através da tecnologia, entre tantas outras coisas. Aí você diz, puxa vida, tanta sabedoria usada para o mal, podia usar para o bem, não é assim? Então, irmãos, a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que buscar a sabedoria que vem do alto, que diz respeito às coisas espirituais em primeiro lugar. O tópico 2, irmãos, ele vai abordar outro atributo de Deus, que é a transcendência. Ele diz que transcendência é a qualidade ou estado de transcendente, o conjunto de atributos do Criador que lhe ressaltam a superioridade em relação à criatura. Então, irmãos, Deus ele não pertence à criação, porque ele não foi criado, ele existe desde a eternidade, diferentemente da sua criação. Então Deus ultrapassa os limites do tempo, do espaço, da natureza, da realidade material, né? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Não é assim? Irmãos, Isaías diz que Deus está sentado no globo da terra e que a terra é o escabelo dos seus pés e os seus moradores são como gafanhotos diante dele, que ele mede os céus a palmos, as águas do oceano na concha da sua mão. Isso é ser transcendente, irmãos, isso é ser inacessível, inalcançável. Diante dele todo o joelho se dobrará no céu, na terra, debaixo da terra. Falta palavras para expressar a grandeza, a transcendência de Deus. E essa transcendência de Deus significa que ele é infinitamente superior à sua criação. Como diz aí o item 2.1 também. E tem gente que acha que pode encostar Deus na parede, encurralar Deus. Caco entre os cacos, lá é daquele que contende com o seu Criador, né? Aí diz assim o item 2.1. Ele é um ser divino e singular, é único, é totalmente diferente de qualquer uma de suas criaturas. Então, irmãos, Deus não é o cara lá de cima, Deus não é o homem lá de cima, ele é Deus e está sentado num alto e sublime trono. A Bíblia diz que quando surgir o anticristo, ele fará chover fogo do céu, irmãos, vai operar sinais e maravilhas que vai enganar muitos. Só que Jesus vai aniquilar ele simplesmente com o sopro da sua boca. Louvado seja Deus. O 2.2 diz que a transcendência de Deus revela que os seus pensamentos e caminhos são mais elevados que os das criaturas. Aí o profeta Isaías, ele continua a falar sobre a transcendência de Deus, quando ele diz que os pensamentos de Deus e os seus caminhos são mais elevados que o nosso. Por isso que Paulo diz aos romanos, irmãos, que quem é tu que a Deus replicas? Né? Porventura a coisa formada dirá o que a formou, porque me fizeste assim? Além dos caminhos de Deus serem mais elevados do que o nosso, irmãos, eles são perfeitos. Ainda que de início aos nossos olhos não pareça, mas são perfeitos. Às vezes nós ficamos indignados quando Deus nos manda mergulhar 7 vezes nas águas barrentas do Jordão, a fim de sermos curados da lepra. Queremos ensinar Deus como fazer. Ó Senhor, é assim, Deus. Fala para o Eliseu dizer para mim, assim diz o Senhor dos Exércitos, né? E quando Deus, irmãos, não faz de acordo com o que queremos, nós ficamos indignados, sendo que dessa forma, irmãos, que Deus está fazendo, o jeito dele é perfeito, ele está curando 2 lepras, tanto a do corpo como a da alma, a soberba, a arrogância também. Além de Naamã, irmãos, ser curado da lepra, o contexto
posterior, né, revela que ele ainda se converteu ao Senhor. Percebe, irmãos, que Deus tratou a lepra de Naamã ali, não só a lepra física, como a espiritual também. Ele reconheceu o Senhor na vida dele. Então, irmãos, como diz Jeremias no seu livro das Lamentações, bom é ter esperança e aguardar em silêncio, quietinho, sem murmurar, a salvação do Senhor. Porque os meus pensamentos, diz o Senhor, não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos. Há caminhos que para o homem parecem direito, mas são caminhos de morte. Por isso, irmãos, Deus nos ensina o caminho a seguir. Ele nos instrui, ele nos guia com os seus olhos, como diz o salmista lá no Salmo 32, versículo 8, né? Porque a visão de Deus, irmãos, transcende a nossa. O item 2.3, ele esclarece a transcendência de Deus, né? Ele esclarece isso dizendo que ele está nos céus e nós na terra. Aí ele diz assim, Jesus nos ensinou que em nossa devoção nós devemos orar, Pai nosso que estais nos céus. Então nós estamos diante de um Deus infinito e transcendente. As coisas criadas nem limitam, nem contêm o Criador. Ele é aquele que está acima de toda a criação. Talvez alguém diga, irmão, isso é óbvio, né? Que Deus está acima de toda a criação, que Deus é transcendente, que Deus é grande. Né? Irmãos, parece que para alguns não é tão óbvio assim. Tem gente que ainda ousa desafiar Deus, né, como Faraó. Faraó que o diga isso, né? Deus manda Moisés conversar com Faraó para que ele deixasse o povo de Israel sair do Egito, e Faraó responde, quem é o Senhor cuja voz ouvirei para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Fez pouco caso, irmãos, de Deus. O caco desafiando o oleiro, não vai sobrar nem os cacos, né? Irmãos, Deus brinca com Faraó antes de exterminar com ele. Né? Ou seja, Deus brinca com aquilo que está nos afligindo, meu irmão, minha irmã também. Deus brinca com aquilo para mostrar que ele é Deus. Aquilo que é um terror para nós é um brinquedo nas mãos de Deus. Eu lembro, irmãos, que quando eu era criança eu gostava de observar o gato devorando o ratinho. Né? Só que eu percebia que antes do gato devorar o rato, ele brincava com o rato. Ele dava um tapinho daqui, um tapinha, né? O ratinho ele saía rolando, aí o gato pulava para o outro lado, dava outro tapinha, aí o ratinho rolava novamente, e assim era várias vezes. Até que o gato se cansava da brincadeira e devorava o ratinho. E Deus fez algo parecido com Faraó. Deus lançava uma praga no Egito para o coração de Faraó amolecer e deixar o povo ir. Depois o próprio Deus endurecia o coração de Faraó para que não deixasse o povo ir. E isso não foi uma ou duas vezes, não, foram 10 vezes pelo menos, né? Tapinha para lá, tapinha para cá, até que Deus se cansou. Aí ele disse, né, eis que eu endurecerei o coração dos egípcios para que entre no mar, atrás do povo de Israel. E eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, seus carros e seus cavaleiros. Por quê, irmãos? Porque desafiou o Deus transcendente que está nos céus, né? E nós não podemos esquecer, irmãos, que o Deus de longe, o Deus transcendente, é o Deus de perto também, é o Deus imanente. E é o que diz aí o tópico 3, né? Que a imanência é a qualidade do que é imanente, permanente, persistente, residente na própria essência do todo. Pertence à substância de Deus, estar envolvido com sua criação. Não porque ele, Deus, precise, né? Mas porque ela, a criação, precisa. Ou seja, a imanência, irmãos, é o Deus transcendente em nosso meio, por graça, amor e misericórdia. Né? Então a imanência é o oposto da transcendência. Enquanto a transcendência é um Deus de longe, a imanência é um Deus de perto. Né? E essa, irmãos, é a resposta para o questionamento que surge quando, após nós estudarmos sobre a transcendência de Deus, saber que ele se faz imanente e habita em nosso meio. Né? Que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Não foi esse o questionamento prazeroso, né, de Davi, ao contemplar as obras das mãos de Deus, lá no Salmo 8, versículo 3 e 4? A resposta é essa, irmãos, é amor, graça e misericórdia. Aí o 3.1 diz que a imanência de Deus significa que ele está presente dentro da sua criação.
Deus não está limitado a tempo ou espaço, sendo o Criador do tempo. O Criador, pois, preenche toda a criação com sua presença, mas sem se confundir com ela. Ou seja, irmãos, Deus não só está entre nós, como também habita em nós, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Naqueles que recebem Jesus, não só como Salvador, mas como Senhor, que se submetem à palavra de Deus. Ele diz, né, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Paulo falando isso aos Coríntios. Né? Jesus disse também, aquele que me ama guardará a minha palavra, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada. Então, irmãos, como pode, né, um Deus tão santo, um Deus imenso, que se assenta no globo da terra, que vê os moradores da terra como gafanhotos minúsculos, né, que mede os céus a palmos, as águas dos oceanos com a concha da mão, né? Como que pode um Deus tão grande, irmãos, habitar num ser tão pequeno e pecador, né? Como diz um louvor das crianças, né? Meu coração é tão pequenininho, mas cabe um Deus grandão, louvado seja Deus. O 3.2, irmãos, afirma que a imanência de Deus diz que ele realiza parte de sua obra por intermédio de suas criaturas. Aí ele diz assim, Deus usa a inteligência, dons e habilidades humanas que ele próprio concedeu para agir nesse mundo. Irmãos, não que Deus precise do ser humano, mas ele compartilha com o ser humano a sua obra. Irmãos, isso é um privilégio muito grande. Deus é como um grande empresário, onde o mundo é a sua empresa, os seres humanos, seus funcionários, né? E os funcionários que ele próprio cria. Né? E ele contrata através da fé aquele que se propõe a trabalhar para ele. E esse empresário, irmãos, ele é diferente dos humanos. Né? Os irmãos já viram algum empresário chamando para reunião, sem desmerecer, né? Mas o faxineiro de uma empresa, irmãos, para confidenciar com ele o que esse empresário pretende fazer, seus projetos? Não, claro que não. Ele só vai chamar os diretores da empresa, o vice-presidente, a imprensa, os governantes, não é assim? Com Deus é diferente, irmãos. Ele planejava destruir ali Sodoma e Gomorra devido ao pecado não arrependido. E ele disse, né? Porventura eu ocultarei a Abraão, meu servo, o que eu vou fazer? Não, eu vou falar para o meu servo Abraão. Não vou ocultar. Eu vou chamar ele para a reunião. Irmãos, Deus disse que não fará coisa alguma sem antes revelar aos seus servos, os profetas, irmãos. Olha que privilégio, né? Para encerrarmos, o 3.3 diz que a imanência de Deus deve despertar-nos para relacionamento. Aí ele diz assim, é importante estarmos sempre trazendo à mente que o Criador decidiu revelar-se ao ser humano e deseja relacionar-se com o mesmo. Como Paulo disse ali aos atenienses, né? Deus criou o homem para que ele buscasse ao Senhor, para que se relacionasse com Deus. Por isso, irmãos, que tem muitas pessoas que cometem o suicídio, né? Aparentemente com tudo nas mãos, dinheiro, fama, beleza exterior, ou a pessoa entra em depressão também, como pode? Porque é um vazio na alma, irmãos, que só pode ser preenchido por Deus. Deus criou o homem para se relacionar com ele. Enfim, meus irmãos, Deus, ele é transcendente, está acima de tudo e de todos, mas ele é imanente também, está em tudo e em todos. Nele nós movemos e existimos, como vimos lá no texto de referência no início. Cabe a cada um de nós, tateando, né? Como alguém no escuro, né? Tatear é isso, né? No escuro você está batendo a mão, procurando tocar algo, alguém, como aquela brincadeira que a gente fazia quando era criança, né? Da cobra cega, né? As pessoas vendavam os nossos olhos, nós saíamos tateando, procurando tocar em alguém. Mas Deus, irmãos, ele se deixa achar, mesmo sendo transcendente, ele se faz imanente. Depende de nós, né, para alcançarmos esse Deus transcendente e imanente também. Né? Não pode ser de qualquer jeito, irmãos. Ele diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, irmãos, sendo Deus transcendente, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele aniquilou-se a si mesmo, fazendo-se semelhante aos homens, tomando a forma de servo, ou seja, se fazendo imanente, irmãos, acessível ao ser humano. Mas, irmãos, dependendo da forma que você vê Deus, é que você vai encarar seu problema daqui para frente, depois dessa lição. Você vai encarar Jesus apenas como Jesus de Nazaré, ou como o filho de Davi,
que habita em Nazaré ou que habitou em Nazaré. Então, irmãos, se Deus para você for um Deus de longe, um Deus transcendente apenas, você verá ele pequeno e seus problemas serão grandes aos seus olhos. Mas se for um Deus de perto, um Deus imanente, irmãos, você verá ele grande e o seu problema é que será pequeno. É igual um avião, né? Um avião gigantesco que está lá no alto, ele parece pequenininho. Mas quando você vai lá no aeroporto, ver esse avião de perto, ele é gigante. Na verdade, ele não mudou o tamanho, mas foi o ponto de vista. Com Deus é a mesma coisa, irmãos. A gente não pode ter Deus somente como transcendente e esquecer que ele é imanente. Também não podemos achar que Deus é somente imanente e que ele não é transcendente. Amém, meus irmãos? Havia uma multidão, irmãos, tocando em Jesus, mas só uma mulher conseguiu tirar virtude de Jesus, de Deus, ao tocar na orla das suas vestes. Porque a um coração quebrantado e contrito, irmãos, Deus não rejeita. Assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade, e cujo nome é santo. Em um alto e santo lugar habito, e também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e o coração dos contritos. Amém, meus irmãos? Chegamos ao final de mais essa lição da Escola Bíblica Dominical e eu espero poder ter contribuído mais uma vez com a edificação espiritual de cada um dos irmãos. Eu agradeço por você ter assistido até aqui o vídeo. E na semana que vem, se Deus assim nos permitir, nós estaremos de volta estudando mais 3 atributos divinos, tá bom? Que é a soberania, a imutabilidade e a eternidade de Deus. Tenho certeza que será também uma bênção. Então, desde já, eu convido você a assistir o próximo vídeo também, ok? Deus abençoe a todos, tenham ótimos estudos na Escola Bíblica Dominical da sua igreja e uma ótima semana também. Deus abençoe.